Nunes! Cássio Conká, né? Ele anulou a multa de 10 milhões que foi imposta pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, ao ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. A penalidade estava relacionada à tentativa de compra da segunda metade da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em uma negociação com a belga Astra Transcor, que é... E aí a 12, meu querido, porque, só para acrescentar, que o ministro Cássio Nunes, Cássio Conká, né? Ele anulou a multa de 10 milhões que foi imposta pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, ao ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. A penalidade estava relacionada à tentativa de compra da segunda metade da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em uma negociação com a belga Astra Transcor, que acabou virando símbolo dos escândalos envolvendo a estatal. A refinaria, alvo da Operação Lava Jato, que só condenou o Collor, né? A Lava Jato só serviu para condenar o Collor, foi adquirida pela Petrobras em um processo que gerou perdas bilionárias e denúncias de corrupção. Apesar de reconhecer a existência de documentos que mostram a participação de Gabrielli nas tratativas, Nunes, Cássio Conká, decidiu que não há provas concretas de que o pepetista tenha atuado diretamente na definição do valor da compra. Ele era o presidente, tá? Considerado abusivo pelo TCU. Era só o presidente da Petrobras. Olha, tá aí, ó. Pavinato, é decepcionante. O nosso ministro Cássio Nunes presta um desserviço à sociedade, porque esse tipo de impunidade mostra o quê? Que roubar dinheiro público compensa, de que não há punição, é o dinheiro do contribuinte mesmo, dane-se, e como você sempre fala, é muito melhor você roubar dinheiro público do que, por exemplo, emitir uma opinião, porque o seu crime, ou usar um batom para escrever numa estátua, porque esse crime vai ser muito mais penalizado com uma pena muito mais dura do que roubar dinheiro público. Não, e mais que isso, a gente tem que pensar 1000 vezes para se referir a esta cidadã que foi condenada por crimes de corrupção, mas é um crime democrático, e agora está, né, aí livre, não tem que pagar nada, tem o seu passaporte de volta, e a gente, se falar qualquer coisinha dessa pessoa, a gente ontem em Brasília, perde o passaporte. Ontem em Brasília foi tão séria essa questão, que ontem em Brasília, as diárias, né, o povo entra no motel e sai, foi muito rápido. A rotatividade em Brasília foi muito rápida porque ninguém quis brincar de batonzinho. Perigoso, né? Eu fiquei sem palavras. Você entendeu? Não vou comentar. Ninguém quis brincar de batonzinho hoje, ontem em Brasília, no motel. Uhum. E aí, professor, que notícias maravilhosas, hein? Pablo. Logo se vê que o Brasil, a justiça é um alento, né, para nós que somos democratas. Flávio, eu sempre tento entender o universo que está sendo criado. Talvez pela minha formação, eu sempre trabalho dessa maneira. O Arthur trouxe uma coisa que ele falou da insegurança e dos sinais. Eu já citei esses dois autores aqui e não tem nenhuma pretensão de erudição, é para tentar de alguma maneira entender a porcaria na qual nós fomos metidos, ou nós nos metemos, tá? Um deles é o Ralph Dahrendorf. Eu sempre citei o Ralph Dahrendorf, que ele dizia... É o Ivan do Cristo? Não. Ele dizia, quando estava explodindo a Europa Oriental, ele criou uma expressão que ele dizia o caminho para a anomia. O que era o caminho para a anomia? É quando uma sociedade perde as suas instituições, ou as instituições perdem o seu valor. Instituição são regras de conduta. A tendência natural é que fique por cima aquele que tem poder. Então todos trabalham pelo poder. E porque eles sabem que nenhuma regra vale. A regra que vale é a regra daquele que tem condição de se impor sobre os outros, em especial com o uso da violência. Esse é o primeiro cara. O segundo, quando o Arthur falou o sinal, o significado que coloca, eu lembro que sempre o Durkheim, quando falava das penas jurídicas, ele dizia, alguns crimes, eles devem ser punidos não é por um sentido de vingança, não é por um sentido de justiça,
é para apontar à sociedade que existem valores que são tão sagrados que contra eles você não pode atuar, porque são eles que garantem a existência da sociedade. Aí a gente pega uma situação como essa, em que o que se aponta para a sociedade é que os valores não têm mais sentido, nenhum deles, nenhum dos pilares, honra, dignidade, honestidade, trabalho, meritocracia, nada disso presta. O que presta? É você usar de todos os instrumentos, trair, fofocar, fazer mal, puxar tapete, roubar. É isso que vale. E você faz isso tudo para alcançar um determinado status, porque a partir daí você pode simplesmente, nessa realidade de caminho para a anomia, se impor, porque você vai ter poder e vai poder apresentar a violência como o único instrumento capaz. Seja violência estatal, seja violência física, seja violência por uso inadequado dos instrumentos jurídicos, porque não tem ninguém com capacidade para se contrapor. Quer ver um exemplo? Eu estava muito recentemente dando uma aula, a gente perguntou, o que quer um garoto da periferia? Ele sonha em ser um cientista? O funk fala da menina que estava no grau. Aí eu sei o que ela quer. Show! Agora, o garoto eu já não sei. Sabe o que ele quer? Quando a gente olha, a gente pergunta, nenhum deles quer ser cientista, quer ser astronauta, quer ser filósofo, quer ser médico, eles querem ser o gerente da biqueira. Não estou dizendo que são todos, a grande maioria. O que é a garota? Ela quer ser a namorada, a mulher ou a amante do gerente da biqueira. Porque é esse que tem o poder concreto de fato, ele puxa a arma, coloca ali e diz quem manda aqui sou eu. E o que foi feito no Brasil? Contra eles não se mexe. Por quê? Porque eles simplesmente assumiram o poder. E você falou que eles deram um golpe de Estado, porque eles retiraram o território. O território é deles. Então são esses os valores que ficam para todos nós. Aí a gente pega... a gente fala de golpe de Estado sem saber o que é Estado. Né? Essa é a realidade. Estado você explicou povo, isso. Território e o direito. Então, o narcotráfico tira um pedaço do território, subjuga o povo e aplica o seu direito próprio. É o golpe de Estado perfeito. É o direito da violência. Porque se impõe, não é aquele que chegou à conclusão... do medo. Ela é legitimada pelo medo. E ele impõe a ordem. Por exemplo, por que o Complexo de Israel se chama Complexo de Israel? Porque ele é o dono do Complexo de Israel, ele é pentecostal, pelo amor de Deus, eu sou cristão e defendo todos os pentecostais, todas as igrejas pentecostais. Mas ele simplesmente impõe a ordem lá ao ponto de, por exemplo, não permitir nenhuma outra religião. Isso é considerado legítimo e justo lá. Agora, e cadê aqueles que ficam defendendo a liberdade religiosa? Por quê? Porque lá o Estado foi tomado por ele. Graças a Deus, pelo menos ele é cristão. Mas a gente tem que se contentar com isso. Imagina se ele não fosse cristão. E aí você dá uma olhada, quando você vê, é a imposição pela força, é legitimado pela violência e pelo medo. É assim que faz. Aí a gente olha, aí solta-se a sua excelência, sei lá qual é o nome que dá para a primeira-dama de governador. Pois é, a primeira-dama do governador solta-se. O nome disso é cleptocracia. Nós vivemos uma cleptocracia. É o poder dos ladrões, não pode falar ladrão, dos corruptos, daqueles que se apropriam das coisas dos outros. Porque até agora eles estão anulando, inocentando ou descondenando todos os indivíduos que representam para nós aquilo que afronta os nossos valores, cara. E aí querem o quê? Querem punir o Eduardo Bolsonaro, porque, independentemente dele ainda estar no mandato, o argumento deles é que, mesmo estando no mandato, ele está cometendo um crime. Ou seja, como o artigo 53 já foi jogado fora, pronto. Isso é irrelevante. Por quê? Porque os que têm a força são aqueles que impõem o direito, legitimando pelo medo. É a realidade que a gente vive. Nós nunca vivemos uma situação, e aí eu encerro, cara, dizendo, olha, como Maquiavel falava, a história caminha em ciclos de regimes políticos, na realidade, formas de governo que ele dizia, regimes de governo, que ele falava. Você sai do melhor até chegar no pior. Quando você chega no pior, você não recomeça o ciclo. Essa sociedade deixa de existir, porque ela se mostrou fracassada e incompetente para existir. Ou ela se fragmenta, ou ela é tomada por uma sociedade mais forte. E a sociedade mais forte virá. E ela já está vindo lá do Oriente. Ela está olhando e dizendo, são os otários, esses brasileiros. Para mexer com a gente. Vai quebrar gostoso aqui no Ocidente. Sei que você gosta, sei que você deixa todo mundo ligado na dança da gueixa. É interessante isso, né? Essa reflexão de como a militância da esquerda, ela protege não o direito das pessoas que vivem nos locais dominados pelo narcotráfico. Quando elas falam a respeito ao povo do morro, do não sei o quê,
Na verdade, eles estão pedindo, não ponham a mão no direito do narcotráfico. Porque aquelas pessoas não têm acesso ao Estado laico, elas não têm acesso a muitas coisas que elas deveriam ter, direitos que elas têm que gozar. É uma grande vergonha isso. E quando a esquerda hoje fala... Tem 3 coisas que me apavoram. Minha tese de doutorado foi sobre fanatismo. Né? Do mesmo jeito que... Já viu seita? Quando seita fala de Deus, eu tenho medo. É igual o fanático islâmico quando fala de Alá. Sim. Eu tenho medo, porque eles usam para justificar a palavra Deus todo o mal, quando é o contrário. E quando esse pessoal da esquerda no Brasil hoje fala em democracia, soberania, fala em legitimidade, Estado democrático de direito, nossa, não passa uma agulha no meu ânus. Parece uma seita, realmente. É verdade. Sim. Toda vez que eles falam... Vem o Lula, fala em Estado democracia, legitimidade ou soberania, ele, Gleisi, o Alexandre... Esse pessoal, eu juro, eu morro de medo. Já Eles dá frio na barriga. subverteram tudo. Sim, dá o frio na barriga. Subverteram tudo. Ô, Alemão, e você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.